Bom, analisando aqui esses dois gráficos, o que a gente ainda pode perceber mais, né? Nesse gráfico aqui, cadê a caneta? Nesse gráfico aqui da direita, nesse gráfico aqui da direita, o que a gente percebe? Que nós temos uma maior energia, que a gente nota, ai, como tá difícil. Quando a gente tem um haleto secundário, comparado com uma bem menor energia, quando a gente tem a mesma reação, mas quando o substrato é um haleto primário, tá? Aliás, aqui é um metílico, né? A gente tem um brometo de metila, comparado aqui com um haleto secundário. E aí lembrar, gente, que essa reação aqui com o metílico, comparado com essa, ela é 1000 vezes mais rápida, tá? E isso se dá nas mesmas condições de reação, simplesmente por conta de quê? Do impedimento estérico que esses dois grupos alquila, eles conferem para a molécula, e aí torna essa reação bem mais lenta, tá? Bom, só que o impedimento estérico, ele não afeta a velocidade da reação só se ele estiver ligado no carbono alfa, ou seja, no carbono ligado diretamente ao halogênio. Mas ele também pode afetar a velocidade da reação se ele estiver no carbono beta, ou seja, no carbono vizinho. E aí a gente percebe muito bem esse impedimento estérico quando analisa a reação ocorrendo com o brometo de neopentila, por exemplo. O carbono alfa, ou seja, aquele carbono que vai sofrer a reação de substituição, vai ser esse aqui, né? E aí, ele só tem, né, 2 hidrogênios, ou seja, nesse caso aqui a gente tem um haleto primário. Mas o grupo que a gente tem, ele é tão grande que ele dificulta, mesmo não sendo no carbono alfa, ele dificulta a entrada do nucleófilo, tá? E aí, isso também dificulta e afeta a velocidade da reação. Isso afeta tão significativamente que essa reação, ela é comparada, por exemplo, como se fosse, tá mal feito aqui, mas dá pra gente notar, como se fosse a reação de substituição ocorrendo no haleto de alquila terciário, ou seja, a reação é tão lenta que não tem como a gente medir, é inviável essa medição. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com o impedimento estérico com relação ao haleto de alquila, não só ligado no carbono alfa, mas ligado também no carbono beta. Bom, onde é que a gente vê essas reações SN2? Nosso sistema biológico, ele tem várias reações aí acontecendo simultaneamente o tempo inteiro que confere o funcionamento do nosso organismo, né? E aqui a gente tem um pedacinho das reações que acontecem com o ATP, que é o trifosfato de adenosina. Né? A gente percebe aqui, essa aqui é a molécula do ATP, tá? E aí, todo esse grupo aqui, fosfato, ele é o grupo de saída. E esse carbonozinho aqui, ele vai ser o carbono alfa. E ele vai ser o nosso carbono que vai ter a substituição. E quem que vai ser o nosso nucleófilo? A metionina, tá? Então, na síntese da ação, o que ocorre a partir do ATP, né? A gente tem uma reação SN2. Onde também que ocorre, né? Continuando essa reação, porque essa SAM, ela é utilizada, aliás, ela participa da reação da formação da adrenalina, né? E aí a gente tem aqui a conversão da noradrenalina, da SAM, através da SAM, por uma reação SN2. Então, a noradrenalina vai ser o nucleófilo, atacando aqui esse carbono. E aí, todo esse grupo aqui é o grupo de saída, formando a adrenalina. Então, são reações que ocorrem não só no laboratório, né, mas que elas acontecem no nosso organismo. Quem mais a gente tem que analisar como influenciador, não digital, né, mas da reação de substituição nucleofílica bimolecular? O nucleófilo é a outra parte da reação que a gente tem, que é fundamental para que essa reação ocorra.
E aí a gente analisa a força desse nucleófilo, tá? E aí, como é que eu analiso a força desse nucleófilo? Lembrando, vamos lembrar, né, o que é o nucleófilo? O nucleófilo, deixa eu apagar que ficou feio. Vou apresentar genérico. O nucleófilo é todo grupo que possui pares de elétrons ou elétrons que podem ser doados para um outro grupo, tá? Então, no nucleófilo, o que a gente tem? Que esses elétrons, eles estão disponíveis para serem doados para alguém. E quem é esse alguém? O eletrófilo, tá? E aí, o que acontece? Quanto mais fácil, quanto mais disponível a gente tem esses pares de elétrons, melhor nucleófilo a gente tem, mais forte esse nucleófilo a gente vai ser. E aí eu representei aqui um nucleófilo sem carga e um nucleófilo com carga. O que isso quer dizer? Que todo nucleófilo que tem carga, ele é mais forte que o seu respectivo sem carga, que é justamente o que a gente tem aqui embaixo. O que isso quer dizer? Que eles são mais reativos, eles têm mais elétrons, eles são mais reativos e eles estão mais suscetíveis a fazer essa doação, né? Da doar o seu par de elétrons e formar uma ligação com um outro átomo. E aí o que a gente percebe aqui? Que nesse caso a gente tem aqui o oxigênio com a carga, que é mais nucleofílico do que a água. Aqui a gente tem a metoxila, eu estou botando os parezinhos de elétron, que é mais nucleofílica do que o metanol. Aqui a gente tem o amideto, que é mais nucleofílico do que a amônia. Aqui a gente tem o ânion da etilamina, que é mais nucleofílica que a etilamina. Isso é muito importante. Esses são nucleófilos também, mas não são tão bons nem tão fortes quanto os seus respectivos que são carregados. Ou seja, a diferença entre a hidroxila e a água é porque na água a gente tem o hidrogênio a mais, completando a valência do oxigênio, né? E aqui na hidroxila a gente tem essa valência de oxigênio livre, por isso a carga negativa, por isso o excesso de elétrons, tá? Então, os elétrons, os nucleófilos carregados são muito melhores como nucleófilos. E aí, outra coisa que é muito importante a gente falar é o seguinte: lá no outro slide, no anterior, a gente viu que bases fortes são bons nucleófilos. Bases fortes são bons nucleófilos, mas basicidade é diferente de nucleofilicidade. E isso é muito importante, esse comportamento é muito importante quando a gente trata das reações de substituição. Lembra que no início da aula eu falei que elas competem com as reações de eliminação? Então, é justamente aqui que vai estar a diferença. Quando essa espécie, eu vou representar aqui por um B. Quando essa espécie está carregada negativamente, ela tem uma chance de ser tanto uma base forte como um nucleófilo forte. A forma como ela vai estabilizar essa carga é que vai dizer se ela é uma base ou se é um nucleófilo. O que eu quero dizer com isso? Quando o nosso nucleófilo, a nossa espécie carregada, digamos assim, ela se estabiliza através da captura de um hidrogênio, o que ela está fazendo? Ela está atuando como base. Então, ela está compartilhando o seu par de elétrons com o próton, com o hidrogênio. E quem que faz isso, gente? A base. Então, a base ela precisa de um hidrogênio ácido para poder estabilizar, não é isso? Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, quando a gente tem a nossa espécie carregada negativamente e que se estabiliza com uma ligação com o hidrogênio, então ela está agindo como uma base. Mas, se essa mesma espécie ela está carregada negativamente e ela estabiliza a sua carga negativa através de uma ligação que ela forma
com um carbono, ela está atuando como nucleófilo. O que ela está fazendo? Ela está usando o seu par de elétrons para atacar um átomo que é deficiente de elétrons, ou seja, um átomo que ou vai ser um carbocátion ou ele vai ter uma carga parcial positiva, tá? Deficiente de elétrons. Então, não foi com o hidrogênio especificamente, é com um átomo que está deficiente de elétrons. E aí, nesse caso aqui, a gente tem o carbono. E nesse caso, nós temos a nossa espécie agindo como nucleófilo. Se ela se liga especificamente com o hidrogênio, ela age como base. Se ela se liga com uma outra espécie que está deficiente de elétrons, ela age como nucleófilo. E aí, onde é que a gente vai perceber essa diferença enquanto reação? Quando a nossa espécie negativa capturar o hidrogênio, a gente não vai ter reação de substituição. A gente vai ter reação de eliminação. Quando a nossa espécie negativa ela se liga com o carbono, aí a gente tem a reação de substituição. Vamos falar agora da força do nucleófilo com relação ao impedimento estérico, tá? Nucleófilos pequenos, eles também são carregados e pequenos são considerados fortes. Eles são muito bons. Mas quando a gente tem um nucleófilo grande, aí a gente tem um nucleófilo mais impedido. E aí, nesse caso, vai ser difícil para ele se ligar. Então, é mais fácil ele agir como base. Ou seja, se você tem um camarada desse tamanho aqui, vá para a reação de eliminação. Não vá para a de substituição, porque vai ser muito difícil ele desse tamanho se ligar com a molécula que deve ser menor. Lembra que para a substituição ela deve ser uma molécula menor, né? Na SN2, tá? E aí, com relação aos aletos, a gente tem a seguinte ordem de nucleofilicidade, né? Quanto maior o raio atômico, mais esses elétrons externos estão longe do núcleo, são menos atraídos pelo núcleo, são mais fáceis de serem doados, portanto, são mais nucleofílicos, tá? E isso também é inverso à eletronegatividade, que é justamente a função, né, a característica contrária. A eletronegatividade, ela puxa os elétrons para si. Então, se ela puxa, ela não tem como ser nucleofílico, né? Por isso que o flúor é um péssimo nucleófilo. Por quê? Porque ele é muito eletronegativo. Ele não quer doar os elétrons, ele quer receber, né? Ele quer puxar para ele. Tá? Vamos falar agora do solvente. Lembrem-se que aqui a gente tem espécies que são carregadas. E aí, se você tem um solvente do tipo polar prótico, o que vai acontecer? Vai interagir a carga com o próton. Ou seja, a gente vai ter aqui um efeito de solvatação. Então, se a solvatação está ocorrendo com o nucleófilo, principalmente o nucleófilo, né, que ele tem que ser carregado para favorecer a SN2, então, ele está circulado de moléculas, né, tem um monte de molécula ao redor dele, então vai ficar difícil ele chegar aqui no carbono eletrofílico. Então, os solventes polares próticos realizam interação de cargas. E isso não favorece a SN2. Então, ó, solventes polares próticos não favorecem a SN2. Mas os solventes polares apróticos, como dimetilsulfóxido, dimetilformamida, ou seja, DMSO, DME, eles favorecem a reação. Por quê? Porque mesmo ele sendo polar, ele não tem o próton, não tem o hidrogênio para interagir com a carga do nucleófilo. Então, a reação ela vai ser favorecida. Vamos falar agora do grupo de saída. A gente viu que os aletos são excelentes grupos de saída. Por conta do quê? Da polarização da ligação. Então, característica principal dos aletos,
alta eletronegatividade. Então, o que que isso gera? Uma polarização da ligação, onde os elétrons se concentram aqui no halogênio, porque ele é mais eletronegativo, e o carbono fica com carga parcial positiva, ou seja, está perdendo esses elétrons. E aí essa ligação fica mais enfraquecida, então fica mais fácil de ser quebrada. E além disso, quando eles deixam a molécula, eles conseguem suportar, né, ou comportar esses elétrons a mais com facilidade, por conta dessa característica de eletronegatividade. Tá bom? E aí, quanto mais base, ou quanto mais fraca for essa base, melhor o grupo de saída. Ok? E aqui a gente tem a habilidade dos haletos de serem bons grupos de saída, com o iodo sendo o melhor grupo de saída do que o bromo, do que o cloro. Tá? Isso também tem a ver com raio atômico, como eu expliquei da outra vez. Vamos falar de estereoquímica, tá? Como essa reação ela ocorre via sincronizada, né, com o grupo que vai entrar, o nucleófilo, sempre atacando pelo lado contrário ao grupo que vai sair, a principal característica do ponto de vista estereoquímico é que sempre vai ocorrer uma inversão de configuração. E aí a gente observa muito facilmente aqui, que no início a gente tinha aqui o haleto de configuração S. Quando a gente tem um produto, a gente tem o haleto de configuração, aliás, o sulfolato aqui, né, que é com enxofre, de configuração R, contrária. E aí isso vai ocorrer para todas as reações SN2. Essa é uma característica, é o que nós chamamos de estereoespecificidade, tá? Então, sempre que você tiver uma SN2, a configuração do produto, né, vai ser oposta à configuração do reagente. Isso se o seu reagente, né, ele for assimétrico, tiver carbono assimétrico, se ele tiver o carbono for molécula quiral, tá? Se não tiver, isso aqui não se aplica. Mas no caso de moléculas quirais, a estereoespecificidade é exatamente essa, obter sempre a molécula de configuração oposta como produto ao substrato. E aí aqui a gente tem, né, um exemplo que nos faz compreender isso mais claramente. A hidroxila atacando pelo lado contrário, o bromo saindo pelo lado da frente. E isso ocorre uma mudança de prioridade, tá? Quando a gente observa aqui o substrato, o grupo de maior prioridade está para o lado da frente da molécula. No produto, o grupo de maior prioridade agora passa a ser o oxigênio, que está do lado de trás. Logo, a configuração ela vai ser invertida, tá? Então, essa é uma regra que sempre vai acontecer. É a principal característica estereoquímica da reação SN2, tá? E lembrar o seguinte, a gente fala muito das reações SN2 a partir dos haletos, mas a gente também tem que essas reações elas podem acontecer com os álcoois. Quando a gente tem aí transferências de próton para protonar a hidroxila e tornar um bom grupo de saída, ou no curso da reação você tem uma transferência de próton, como a gente observa aqui, né? Quando o nucleófilo não é tão forte assim, então ocorre aí uma transferência de próton. Então, muito cuidado com as reações que podem acontecer. Quando a gente for fazendo aí os exercícios, a gente vai ver isso bem direitinho. Ok?